Olá, eu sou o Dr. José Rocha Faria, sou professor de cardiologia da PUC do Paraná e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio ele acontece quando uma artéria do coração entope e com isso parte do músculo do coração deixa de ser irrigado. Com isso, as células do coração começam a morrer, elas formam uma cicatriz posteriormente no coração. O infarto do miocárdio é responsável por um pouco mais de 100 mil mortes todos os anos no nosso país. E junto com o AVC faz com que as doenças cardiovasculares sejam as doenças que causam o maior número de óbitos no nosso país. 30% dos óbitos são por doenças cardiovasculares. Habitualmente, nós médicos fazemos avaliação do risco de infarto e de AVC usando alguns scores clínicos. Então, nós pegamos algumas características clínicas do paciente que nos procura, idade, sexo, colesterol, pressão arterial, e com isso nós conseguimos estimar, calcular qual o risco dessa pessoa vir a ter algum problema cardiovascular, como infarto, derrame, insuficiência cardíaca, nos próximos 10 anos. A partir daí é que nós conseguimos fazer as adequadas medidas de prevenção para esse nosso paciente. Em princípio, todo adulto deve ter seu risco calculado em algum momento, em especial aqueles que apresentam algum fator de risco previamente ou que trazem consigo a história de na família ter diversos problemas cardiovasculares, principalmente quando isso se manifesta em idade muito precoce. Nós sabemos quais são os principais fatores de risco e são em cima desses fatores de risco que nós vamos agir. Então, fatores como colesterol alto, que é o principal fator de risco para infarto, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e o estresse, fatores psicossociais, estresse, angústia, depressão. Hoje nós reconhecemos esses também como importantes fatores de risco cardiovasculares. A partir dessa estratificação que nós fazemos, nós definimos qual é o risco dessa pessoa ter um problema cardiovascular nos próximos 10 anos. E aqueles de mais alto risco cardiovascular são aqueles no qual nós vamos ser mais agressivos nos fatores de risco. Em geral, os indivíduos de mais alto risco são aqueles que têm múltiplos fatores de risco ou, em especial, aqueles indivíduos que já têm algum problema estabelecido. O indivíduo que já infartou, ele é um paciente de muito alto risco para vir a ter um infarto novamente. A partir dessa estratificação, nós definimos então o quão rígidos nós vamos ser no controle dos fatores de risco, como por exemplo no colesterol. Não existe um valor único de referência de colesterol para a população como um todo. Os indivíduos de mais alto risco vão ter que ficar com o seu colesterol, em especial o LDL colesterol, também chamado de colesterol ruim, num nível ainda mais baixo. E em especial as medicações a serem usadas por cada um dos pacientes dependerá, portanto, dos fatores de risco que nós encontramos e principalmente desse cálculo de risco que nós fazemos. Importante lembrar que outros indivíduos sabidamente se encontram também nessa faixa de mais alto risco cardiovascular, como por exemplo os pacientes diabéticos, em especial aqueles que têm um diabetes com mais de 10 anos de evolução ou um diabetes com algum outro fator de risco junto com o diabetes. A partir dessa estratificação e identificação dos fatores de risco, nós podemos então fazer a prevenção para que um novo evento não ocorra naquele que já teve um infarto, que já teve um derrame, ou para fazer a prevenção de um primeiro evento cardiovascular. Só o médico vai poder determinar, a partir desse cálculo, quais são as medicações a serem usadas, quais os fatores a serem tratados e qual a periodicidade que essa pessoa vai ter que ser vista. Espero que isso tenha esclarecido alguns pontos para os senhores.